Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E, gente, hoje eu tô aqui, com o coração emocionado, porque eu não esperava que essa pessoa fosse aceitar o meu convite para vir aqui fazer uma entrevista, mas ela aceitou, né? Tá aqui, de carne e osso, e a gente tá aqui, né, de corpo presente. E muito obrigada, Kátia, pelo convite, tá? De ter vindo até aqui, até você, pra gente gravar nesse cenário maravilhoso. Bom, vocês vão ver, né, na descrição do vídeo a mini bio da Kátia, e é uma mini bio que não é nem mini, porque ela é tão impressionante, de tão especial. Kátia Chirardia, é um prazer ter você aqui. E para começar, eu gostaria de saber um pouco mais como que a sua paixão pela literatura se tornou uma jornada acadêmica e profissional tão rica como a que você tem. Bom, então, sejam bem-vindos, né, a essa conversa. De fato, é bastante inusitado que eu esteja... Eu sou bastante low profile, assim, bastante reservada, mas eu acho que o assunto literatura sempre encanta. E é um pouco difícil a gente sustentar ou não para a Maíra por muito tempo. Não, tô brincando. Mas, enfim, sejam bem-vindos. Eu agradeço muito você ter concordado, vir até aqui, né, a gente poder conversar. Eu gosto muito desse... E estrear as externas, né, do seu canal. Adorei essa ideia. Nossa primeira externa, gente. Bom, mas vamos lá, né? Eu venho de uma família com pouca escolaridade e a literatura não era exatamente presente, né? Embora houvesse livros em casa, eram aqueles livros que as pessoas vendiam na porta e diziam: olha, esse livro é muito legal, mas os meus pais não tinham critério de escolha. Então eram aqueles livros que tinham uma capa bonita e tal, e enfeitavam o estante. De todas as coleções que tinha em casa, teve uma que eu usei um livro para fazer um trabalho quando eu estava no que era antes quarta série, né, hoje seria o quinto ano, sobre a biografia de Monteiro Lobato. Curiosamente, foi o que eu acabei estudando academicamente, né? Mas enfim, tudo isso para contextualizar vocês, né, de que eu não venho de uma família de literatura, mas alguma coisa em mim sempre foi um pouco fantasiosa. Eu sempre gostei de ler, gostei muito. E quando eu me mudei de cidade com a minha família, a gente foi para São Carlos, eu ganhei uma bolsa de estudos em uma boa escola, que na época se chamava, não existe mais da maneira como eu estudei lá, se chamava Diocesano, La Salle. E havia uma bibliotecária incrível, a tia Sandra, que eu acho que ela me resgatou, assim, né, aquela criança que veio do litoral, toda esquisitinha, né, comparada às crianças do interior, né, e eu acho que ela me resgatou, assim, ela percebeu que enfim, eu queria, né, de alguma maneira me encontrar em algumas coisas, e ela começou a me oferecer livros, me ofereceu Márcia Kupstas, foi o primeiro livro que eu li, e eu amei, eu comecei a ler, eu comecei a perceber uma coisa que hoje eu vejo, que interessante que uma criança ali de 11, 12 anos percebesse isso, que eu comecei a perceber que quando a gente lê, a gente é capaz, é muito óbvio dizer isso hoje, mas quando eu olho uma criança pensando, eu conseguia viver outras vidas, e eu sentia que eu saía sempre um pouco mais madura de cada livro, eu sempre fui uma criança arrogante, sabe, assim, eu gostava de ser mais esperta, assim, mas né, brincadeiras à parte, eu sempre senti que a cada livro eu literalmente olhava para o mundo e o mundo era diferente. Seja livro de literatura, que era o de que eu mais gostava, seja livro de instrucional. Aos 6 anos de idade eu decidi que eu seria professora e nunca mudei de ideia. Às vezes eu pensei, vou ser professora e jornalista, durou pouquíssimo tempo isso, vou ser professora e atriz de teatro, durou pouquíssimo também isso, embora eu tenha prestado vestibular na Unicamp para artes cênicas, mas por curtição, mas eu sempre quis ser professora. E assim que eu comecei, né, a me olhar, né, a olhar a escolarização e pensar em livros e tal, eu percebi como os meus professores, por mais legais, incríveis e tudo, assim, eles não haviam tido condições de estudar literatura e, portanto, por isso eu não tinha tido aulas de literatura como hoje eu acredito que deva ser. A BNCC, muito recentemente, trouxe pra gente um objeto de conhecimento chamado Formação do Leitor Literário. Veja bem, assim,
né? Assim, nem quem está na faculdade nesse momento, se graduando, passou por isso enquanto estudante. Então é muito recente essa valorização da literatura, do fantasioso, né? Do mundo imaginário, enfim, né? E eu hoje acho essa uma das coisas mais incríveis. E para mim foi sendo uma coisa muito natural, Maíra. Sabe aquele chavão assim? Seja no mundo a mudança que você quer ver nele? Eu pensei, bom, precisamos de mais literatura no mundo, vamos lá então, é nisso que eu vou trabalhar. Não é fácil, né? A gente trabalha junto numa empresa de formação docente, você sabe, há muitos anos que eu peço por formação, peço para dar uma formação de literatura, mas não há espaço, há sempre outras urgências. Eu entendo todas essas urgências, mas eu anseio muito por um momento, por um país, por um lugar, por um tempo em que a literatura vai ser encarada como uma urgência. Tem um autor ótimo, né, dos contemporâneos, ele é um pouco mal-humorado, mas eu gosto até desse mal-humor dele, que é o William Brennan. E ele fala uma coisa super divertida, que a literatura é como uma vacina para a vida real. E eu gosto muito disso, porque doença é uma coisa ruim. A vacina deixa a gente ruim, mas muito menos do que uma doença deixaria. Ela prepara a gente para aquilo. A literatura, até quando deixa a gente tristinho, ela prepara a gente para uma tristeza muito maior. Quando ela deixa a gente alegre, ela ajuda, né, a gente a superar muitas vezes coisas ruins do mundo. Então eu gosto também dessa imagem. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas foi uma coisa muito natural, assim. Eu simplesmente quis ser no mundo a mudança que eu queria ver nele. Kátia, acho que você não só respondeu, né? Eu tenho falado muito aqui que um dos propósitos do Conversas de Classe é a gente poder trazer para o público, que é um público misto, né? A gente tem muito docente que acompanha a gente, tem muito força docentes, né? Tem muito estudante que ainda vai se tornar docente, então, gente, já começa também a reunir força, né? Mas força no bom sentido. E acho que a grande ideia do programa é a gente trazer figuras inspiradoras como você, reais, né? Que acho que fazem a diferença real na vida das pessoas, né? Eu acho que são os influenciadores reais, né, do dia a dia. E eu estava até dando uma olhada aqui, né, que você teve uma pesquisa de pós-doutorado focada no espaço do campo artístico literário da BNCC. O que eu queria te perguntar, se você pode contar um pouquinho pra gente as suas reflexões sobre a presença da literatura no currículo escolar, né? Como que você acha que ela se dá e como que você acredita que a BNCC impacta a forma que a literatura é abordada e compreendida nas escolas? Com certeza impacta. Vou começar de trás para frente, né? Que essa segunda pergunta ela é muito tentadora. Com certeza impacta e é absolutamente importante que a gente tenha uma lei, né? A BNCC tem força de lei, que a gente tenha uma lei dizendo, olha só, tem que ter literatura sim. A gente já tinha um texto excelente que na área de literatura todo mundo já ouviu falar, que é do Antônio Cândido, né, do grande crítico Antônio Cândido, chamado O Direito à Literatura, né? E esse texto é sensacional, ou seja, essa ideia de que a literatura é um direito de todos já existia, né, há bastante tempo, mas foi preciso que a gente de fato tivesse uma lei dizendo, olha, a literatura é um direito de todos. Então, indubitavelmente, é porque é lei que as escolas hoje se preocupam com a formação do leitor literário. Tá lá, a gente tem um objeto de conhecimento, a formação do leitor literário. Quem não é da área de literatura, né, não dedica os seus estudos à área de literatura, talvez ainda não consiga antecipar o grande ganho que isso resultará, né, em alguns anos nas crianças, nos jovens, né? Mas eu acho essencial. Muita gente fala assim, mas por que eu tenho que estudar literatura? Aquele chavão assim, por que eu tenho que estudar literatura? Por que as crianças têm que estudar literatura se nem todo mundo vai ser autor? Nem todo mundo vai ser várias coisas, né? Nem todo mundo vai ser autor, nem todo mundo vai ser ilustrador, mas é muito importante que a gente entenda que o acesso à cultura, à literatura, a ilustrações de qualidade, isso tudo é repertório e é formação integral. É um direito que a nossa geração, você é mais jovem do que eu, mas eu vou ampliar aqui e dizer a nossa, né, a nossa geração não teve isso, por mais que a gente tivesse professores ótimos, com boa vontade e tal, mas não havia ainda, né, esse raciocínio. No geral, quando a gente tinha livro, a gente lia os livros sozinhos, né, não era uma mediação de leitura, e era que novo título você daria para esse livro, e você daria um no final, né, acabava um pouco aí. Então, não tenho dúvida de que haver uma base nacional comum curricular e, portanto, currículos que tornam a literatura algo necessariamente presente na sala de aula é essencial para que a literatura tenha passado a ser mais estudada. O que foi
um descompasso, né, nos últimos anos foi a pandemia, porque ela foi para todas as áreas, né, na literatura também, que aconteceu algo um pouco desagradável, né, para quem é dos estudos literários, e a minha pesquisa de pós-doutorado se dedicou um pouco a isso também. A maioria das nossas habilidades, né, de literatura, elas são habilidades de fluência, né? Para quem não entende o que é isso, são as habilidades que demoram, né, que a gente vai desenvolver ao longo de 5 anos ou de 3 anos. Falando dos anos iniciais, por exemplo, são as habilidades 1-5, né, as habilidades EF 1-5, LP alguma coisa, ou as habilidades 3-5, LP alguma coisa, né? Esse 1-5 significa do 1º ao 5º ano e o 3-5 significa do 3º ao 5º ano. A maioria das atividades das habilidades de literatura são de fluência. Quando a gente estava ali no primeiro ano da pandemia, achando que era isso aí, que era um ano, eu falei, bom, como aqui a gente tem condições de desenvolver, né, esses aprendizados em 3 anos, em 5 anos, a gente não vai entender que esta habilidade é prioritária, né, porque ela não vai criar um pré-requisito para outra, né, ela está em si mesma, né, Isso foi um problema, porque a gente teve uma pandemia de 3 anos no Brasil, né? Então algumas habilidades de literatura ainda não foram trabalhadas, embora a gente tenha já 4 ou 5 anos de realidade de BNCC no Brasil, de literatura, isso está começando agora, é muito recente, né? Então isso foi realmente um descompasso, foi um contratempo maior do que qualquer um previa. É claro que a pandemia atrapalhou muitas aprendizagens, mas os estudos literários foram especialmente afetados por isso. E o que é muito triste, porque justamente no momento em que a gente precisa muito de recursos internos, né? As crianças precisam de recursos internos, os professores precisam de recursos internos, as famílias, né? E a literatura, por vezes, apoia muito a gente, né, nesses recursos internos. No meu pós-doutorado, eu quis justamente com certa delicadeza, né, porque eu tenho muita gratidão à instituição que me permitiu, né, fazer o pós-doutorado, que foi a UERJ. Toda a minha formação acadêmica é da Unicamp, o pós-doutorado é na UERJ. Tenho muita gratidão a esta instituição e ao meu supervisor, né, que ele foi um fofíssimo, né, maravilhoso. Enfim, numa época em que não se falava ainda muito de BNCC, e com a minha pesquisa eu tive a oportunidade de publicar um pouco, dizendo, olha gente, muito legal que a gente tem um campo artístico literário agora, vamos valorizar isso, mas será que isso que está aqui é suficiente e é de fato estudo literário? Né? Em algumas coisas são muito legais, mas eu comecei ali uma discussão, né, em que medida isso daqui não é um pouco estudo do gênero, em que medida ele é um estudo literário, né? É claro que tem uma zona, né, um pouco nebulosa aí, é uma delícia entrar nessa névoa toda, mas enfim, eu quis discutir isso, mas a ideia principal por trás disso era chamar a atenção para que existia um campo artístico literário e ele poderia ser ampliado, né, e ele poderia ser fortalecido, e que ele era artístico e literário, né? Então que a gente precisa fundir essas duas ideias. Não sei se eu consegui responder. Talvez vocês achem estranho, eu sempre pergunto se eu consegui responder. É coisa de gente de literatura, eu acho. Será que eu disse o que eu acho que eu disse? Eu não só acho que você conseguiu, né? Como você está elucidando para o pessoal, não sei se é elucidando a palavra, acho que é dissecando um pouco do que é a BNCC da língua portuguesa, e eu acho que isso é bastante importante, porque quanto mais também a gente consegue empoderar os professores a entenderem o instrumento que eles têm na mão, acho que mais a gente qualifica também as aulas, né? Então por isso que acho que esse histórico ele é muito importante, né? E você colocar esses pontos. Eu tenho 2 decisões de vida muito fortes que fazem, assim, me formam hoje, né? Quem eu acho que é a Kátia hoje. Uma delas está nesse sorvete vegano, que eu sou vegana, né? Uma decisão de vida, viver sem gerar morte e sofrimento em outras criaturas. E a outra coisa se eu posso facilitar a vida para alguém, eu vou facilitar. E eu escolhi fazer isso com a educação. Então isso eu fico feliz quando você dá esse retorno, porque é realmente o que eu quero, assim, eu não vou nunca dar uma resposta rápida, porque eu penso que alguém pode aprender e pode se formar a partir daquilo. Sim.
Então, enfim, por isso eu falo tanto. E até, Kátia, eu acho que uma curiosidade legal para a gente compartilhar com quem está assistindo, eu me lembro que quando a gente estava conversando sobre a entrevista e definindo o tema, você trouxe um ponto para mim que eu fiquei muito pensando nele. Você até me disse assim, mas você acha que isso cabe no programa? Você acha que as pessoas vão se interessar por isso? E na hora eu falei assim, mas Kátia, eu acho que isso é exatamente importante, né? A gente poder explicar melhor para as pessoas como que funcionam algumas coisas da educação. E o ponto que você trouxe é exatamente essa questão da abordagem utilitarista da literatura, né? Acho que foi um dos pontos que mais me chamou a atenção, que os professores acabam escolhendo os temas por temas específicos. Eu quero trabalhar racismo, então eu pego esse livro aqui que fala de racismo. Qual que você acha que é o impacto dessa abordagem que é um pouco mais superficial na formação literária dos estudantes? Eu vou até tomar mais uma colherada, porque eu vou precisar de muito fôlego para dizer isso. Agora vai, gente, no fôlego, hein? É o seguinte, para todo mundo, assim, não se firam, não se magoem. Eu também já fui a professora que em algum momento pensou, eu vou escolher este texto ou esta obra para trabalhar tal coisa. E por vezes, isso pode mesmo estar no nosso planejamento. O que a gente não deve fazer é dizer para os alunos, hoje vamos ler esta obra maravilhosa, diga-se de passagem, da Gabriele Vincent. Hoje vamos ler essa obra aqui, que é sobre abandono. Porque essa obra é sobre abandono, mas essa obra também é uma obra, lá no final, vou dar spoiler porque faz sentido assim, também é uma obra sobre reencontro, também é uma obra sobre decisão, também é uma obra sobre saber o momento de seguir outro caminho, também é uma obra sobre várias coisas. Esta obra aqui, que é uma que eu amo para bebês, amo este livro, ela não é uma obra só sobre cores. Onde está a ovelha verde? Porque vai ter ovelha de tudo que é cor, que é uma belezinha isso. Não é só onde. É uma obra sobre todos os diferentes estarem juntos. É também uma obra sobre relações. É também uma obra sobre rotina, porque as ovelhas fazem várias coisas aqui. Enfim, o que eu estou tentando dizer com isso é que uma obra nunca é só sobre aquilo. Se cada um de nós se esforçar, a gente vai conseguir uma lista de coisas sobre as quais essa obra é. E se a gente fizer isso com as crianças, com os jovens, em vez de a gente dar a resposta e dizer, agora vamos falar sobre isso, se que a gente for lendo e for perguntando, né? E eles perguntam, isso é tal coisa, né? Então ali no meio da ilustração, isso é um arbusto? Em vez de você dizer você abrir, né? Dizer, mostra. Ele vai responder, a obra vai responder. Então, quanto mais a gente trabalhar dessa maneira, mais caminhos interpretativos, e eu juro, a gente aprende com eles também, porque eles veem outras coisas de outras maneiras, enfim, é muito legal. Então, a palavra que é muito triste, muito dolorosa, mas é verdadeira, que impacto isso tem? É um impacto reducionista. Primeira coisa, é um impacto reducionista, a gente reduz as possibilidades. Possibilidade de relação, possibilidade de leitura, possibilidade de repertório, né? E a segunda obra a segunda consequência, que ela é mais grave, quase imperceptível, a gente está interferindo e limitando a formação integral de alguém. Porque a gente não está deixando essa pessoa sequer levantar hipóteses, né? E parece que é nossa boa vontade, mas às vezes nós professores, a gente tem mania de dizer, essa é a leitura correta. Ou aquela frase que você com certeza ouviu muitas vezes, talvez você tenha feito essa pergunta, o que o autor quis dizer? Gente, não importa o que o autor quis dizer, a leitura é um lance entre o leitor e o livro, sabe? O que o autor quis dizer, a gente precisa desapegar disso. É muito importante. A gente pode até ter a perspectiva, olha, o autor acredita ter escrito sobre tal coisa, mas essa vai ser quase a última coisa de que a gente vai falar quando a gente estiver falando desse livro. Entende? Assim, então, essa eu acho que eu consegui responder. Não vou perguntar se eu consegui responder, mas é a minha principal bandeira na literatura. E, Kátia, é maravilhoso isso, gente. Eu vou falar para vocês agora da professora, né? Aqui eu tô como a jornalista, mas também sou professora, né? Só por isso que a gente se conhece. Só por isso, né? De professora para outros professores. A gente também se limita quando a gente faz isso, né? E a gente tem na nossa mão a possibilidade de mostrar também o quanto a nossa profissão é grandiosa, no sentido de abrir o mundo para as pessoas, né? De você levar exatamente isso que você falou, né? De abrir e de fechar, exatamente, né? E eu estava até pensando aqui, Kátia, você tem uma experiência muito grande, especialmente em oficinas, para falar sobre escolha de livros infantis, que inclusive é um tema que vai e vem, né? Aí nas notícias, essa história de escolher os livros infantis.
O que eu queria saber é como que você vê a importância dessa escolha na formação das crianças, e se tem algumas dicas que você pode dar para os educadores fazerem escolhas mais conscientes na hora de apresentar a literatura para os seus alunos. Sim, essa é uma pergunta que me fazem muito e eu nunca enjoo dela. Eu adoro essa pergunta porque sempre por trás disso tem uma pessoa interessada ou tem uma pessoa que representa um grupo de pessoas interessadas, que é o seu caso. Eu sei que não é uma pergunta que simplesmente você pescou no ar, é uma pergunta que fazem muito para formadores. Eu não sei como escolher um livro. E é uma reflexão, gente, da mais alta importância, porque para muitas crianças, para a gigantesca maioria das crianças no Brasil, a escola vai ser o único lugar em que elas terão acesso a um livro, principalmente a um livro literário. Então, fazer essa escolha é definir muitos caminhos, né, de vida, de repertório, é uma escolha de muita responsabilidade. Começo dizendo que o livro que funcionou para o seu filho não necessariamente é o livro que vai funcionar para os seus alunos, mesmo que eles tenham a mesma idade. Porque uma coisa é a gente ler para uma criança num ambiente familiar, num ambiente pessoal. Outra coisa é ler para um grupo de crianças. Outra coisa é ler para uma criança, mas no espaço escolarizado. Então, o nosso tipo de interação com as crianças, de relação e de responsabilidade mesmo, né, ali naquele momento, é diferente. Dito isso, eu digo isso também principalmente por causa dos mais jovens, não só das crianças. Os mais jovens sempre dizem assim, ai, por que os livros da escola são tão chatos? E por vezes eles podem de fato, né, estão lá no ensino médio, eles podem achar que Dom Casmurro é chato. Mas na verdade, Dom Casmurro pode trazer alguma coisa difícil, ou Brás Cubas, sei lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas, pode, né, apresentar algumas dificuldades, mas quando a gente tem uma boa mediação, faz uma boa mediação, ele diz algo muito importante. Ele está ali por ele ser um clássico. Muitas outras coisas vão dialogar com um clássico. Muitas coisas na vida, muitos livros. Frankenstein é difícil de ler, mas a gente vai ter muitas obras, livros e filmes e músicas que vão dialogar com isso. O que eu estou tentando dizer é que faz parte a gente escolher livros apenas legais e divertidos para presentear um filho, um sobrinho, um afilhado, alguma coisa assim, mas faz parte também o professor pensar em critérios mais precisos, porque o professor também é responsável por desenvolvimento de aprendizagem, né? Então, a sua turma gosta de dinossauro? Ótimo, mas a gente precisa apresentar um tema além de dinossauro. Bacana, vamos fazer bastante coisa com dinossauros, mas a gente precisa apresentar outros assuntos. Eu gosto de pensar, quando eu preciso escolher para alguém, e assim, isso sou eu, vocês podem concordar, vocês podem discordar, e vocês podem fazer o mais legal, que é concordar, mas acrescentar a sua pitada. Né? Ou discordar porque tal coisa. Né? Só concordar e só discordar é menos legal do que você concordar ou discordar colocando um pouco de você nessa escolha. Eu gosto de pensar que para a gente escolher um livro, a gente precisa equilibrar pelo menos 3 coisas, no caso, né, de professores. Estou falando agora com professores, embora eu pense isso também quando eu presenteio na vida pessoal. A gente precisa pensar no tema. É muito importante que o tema não seja algo completamente conhecido daquela pessoa, porque senão não vai ter engajamento, não vai ter interesse. Mas também não pode ser algo completamente distante daquela fase da vida, daquilo, porque senão é tão difícil que para aprender uma coisa, né, para repetir uma coisa que eu aprendi com vocês, pedagogos e pedagogas, ou pedagogas e pedagogos, a zona de desenvolvimento proximal, né? Quando uma coisa é muito distante, o aprendizado não vai acontecer, desencoraja, né? A minha interpretação da ZDP. Então, a mesma coisa, quando um assunto é muito distante da nossa vida, é difícil a gente se engajar. A gente precisa ter um grau de familiaridade no início. Às vezes nós, adultos, conseguimos, mas porque a gente tem um repertório de vida, um repertório de leitura e por aí vai. Então, a primeira questão é a do tema, né? Assim, a gente precisa equilibrar um pouco de familiaridade e de estranhamento, né? Um pouco de fantasia e de realidade, né, na questão. E aí, falando de fantasia e realidade, eu já pulei para o segundo, que é o gênero. Né? Não só gênero no sentido de gênero literário, mas pensando mesmo isso, que o gênero literário pode ser uma coisa muito mais dentro da realidade, vamos chamar de realidade, são textos instrucionais, né? E pode ser uma coisa altamente fantasiosa. Né? Então, vou pegar de novo essa obra aqui. Né? Ovelhas existem na vida real, parquinhos existem na vida real, mas ovelhas que brincam na gangorra não existem. Então tem um equilíbrio muito legal aqui de fantasia,
né, e de realidade, né? Então, pensando aí na questão do gênero literário. E eu gosto de pensar também na linguagem, né? Da mesma maneira, como eu penso no tema, acho que a linguagem também. A gente não pode trazer uma linguagem muito simples, em que a criança não vai aprender uma única palavra nova, uma expressão nova, uma sintaxe, uma maneira de pontuar, né, a criança, o jovem, mas também não pode ser difícil, não pode ser muito difícil. É importante equilibrar. Se a gente vai escolher uma obra que seja muito complexa na escrita, por exemplo, né, eu citei Machado de Assis, é hoje complexo para a maioria dos jovens de ensino médio. Então a gente precisa favorecer muito a compreensão do tema, porque se ele precisar se equilibrar em todas as coisas, vai ser complexo, vai ser difícil. Então, eu gosto de pensar no equilíbrio dessas três coisas e de como essas três coisas carregam outras duas coisas que são sempre limiares, assim, né? Essa balança do equilíbrio. Mas é uma maneira, de novo, você pode escolher a sua maneira. Kátia, quem sentou ali com um caderninho e foi anotando as dicas, ó, já tem dica, gente, para trabalhar o resto da vida aí com literatura, né? E acho que também muito sensacional isso, você já ter, né, esse repertório aí para trazer para o pessoal de como olhar para os livros. Para a gente ir caminhando aqui para o final, o que eu queria saber como que você acha que a gente pode incentivar uma leitura mais aprofundada, indo além dos temas, né? A gente falou um pouco dessa questão de escolher só envolvendo os temas, e também como que a gente pode promover uma compreensão mais rica e crítica das obras literárias, isso pensando lá nos primeiros anos escolares, ali nos anos iniciais. Que para mim são essenciais, né? Se a gente fizer o trabalhinho bem feitinho ali na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente consegue ter leitores que não necessariamente serão críticos literários, mas eles serão cidadãos, né? Bem, com uma boa formação integral. E eu acho, Maíra, e de novo é uma coisa muito pessoal, mas não só um pessoal baseado em vozes, né, da minha cabeça, assim, eu tenho muito repertório de estudo mesmo, né, como a Maíra já disse, eu tenho uma trajetória longa de estudo literário. E a coisa que eu acho mais importante é sempre perguntar para o livro. Às vezes fazer pergunta é mais importante do que buscar resposta. E quando a gente fez uma pergunta e a gente supôs uma resposta, é bom a gente duvidar da resposta. Né? Então, enfim, vou pegar de novo isso daqui, né, para ter uma... Eu posso abrir uma cena aqui para mostrar? Não sei se vai fazer sentido para vocês, mas... Por exemplo, né? Então aqui, neste livro, tem uma cena... Não sei se está enquadrando bem, se não tiver, depois eu mando uma foto e na edição a Maíra coloca, né, esta página. Colocar uma página não é contra a lei de reprodução. Nós respeitamos muito as leis de reprodução. Não é o livro todo, viu, gente? Exatamente. Aqui, né, nessa página, no final, tem um menininho, né, se vocês forem ler esse livro, né, vocês vão perceber que esse cachorro passou por uma caminhada dolorosa e ele encontrou esse garoto. O garoto está incompleto, né, aqui, enfim, muito, muito bonita isso. E aqui tem algo para trás. Na primeira vez que eu li essa obra, eu pensei, ele deixou a mochila para trás. Na segunda vez que eu li, eu pensei, nossa, mas parece uma pedra. E eu percebi que mochila e pedra não são leituras excludentes, as duas fazem sentido. Porque tipo, a mochila é algo que ele carrega, e a gente pode ver que ele está com uma carinha muito triste, né? Mochila é algo que ele carrega, e às vezes aquela mochila simboliza uma bagagem de vida que também é um peso. E depois eu fui olhando de novo, e na próxima ilustração eu já achei que isso parecia uma sombra de um outro cachorro. E eu já fiquei imaginando, mas será então que isso... Não vou dizer essa leitura, né, aqui, porque é para não direcionar vocês. Mas enfim, quer dizer que sei lá, em pouco tempo eu já comecei a duvidar da minha leitura, e todas as três leituras eram sustentadas pelo texto. Porque eu não me conformei com a primeira leitura. Né? Então eu duvidava, eu lia, eu falava, mas será que é isso mesmo? Vou ler de novo. E eu estou falando aqui de ilustração. Escolhi falar de ilustração porque nós não tivemos aulas de ilustração. E hoje as crianças têm aula de leitura de ilustração. Nos anos iniciais é a EF 15, LP 18. Né? As crianças têm direito a aprender ilustração. Então fica ali observando uma ilustração. Mas a gente tem também como analisar um texto. Se a gente for para um teórico de que eu gosto muito, que é o Terry Eagleton, ele diz que a literatura está muito mais na maneira como as palavras se organizam do que naquilo que é falado. E eu não consigo não pensar no poema do Drummond, Na Pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho.
alguma coisa aconteceu na organização daquelas palavras que uma imagem completamente cotidiana que muitas pessoas, né, já tinham vivido se transformou em um marco da literatura brasileira, uma coisa que significa qualquer coisa. Eu acho maravilhoso isso. Por quê? Houve ali alguma atenção às palavras. Então, para falar como professor, quando a gente ensina pontuação, por exemplo, para as crianças, tem lá o ponto de exclamação, né? E a gente diz, olha, esse ponto de exclamação aqui significa, por exemplo, um susto, uma alegria, alguma coisa. A gente está no aspecto ali a gente está falando de escrita, né? No aspecto de escrita, ensinando escrita. Quando a gente diz as 2 exclamações significam, olha só, observem, aqui tem 3 exclamações. A gente está ensinando essas crianças a fazerem uma análise semiótica. A palavra é difícil, mas isso significa, a gente está enxergando elas a lerem o resultado daquela escrita, e não só a escrita em si. Esse é outro caminho, né? Então, o primeiro que eu disse é sempre duvidar, né? E o segundo é duvidar um pouco mais, então, né? Que é pensar sempre em ampliar. Essa eu acho que, assim, é como eu gosto de lidar. Já me disseram que isso tem a ver com ter uma visão cientista, que cientistas, eu concordo com isso, não sei se eu tenho a honra de ser enquadrada entre cientistas, espero que sim, mas que cientistas não têm certezas das coisas, eles fazem muito mais perguntas do que respostas, e eu acho que é um pouco isso, assim, eu não gosto muito de certezas, não gosto muito de respostas fechadas, e acredito que a gente sempre pode... Qualquer leitura, absolutamente qualquer leitura de uma crônica, leitura de um livro literário, leitura de uma notícia, ela sempre vai ser pautada porque eu sou naquele momento, né? Naquela cronologia em que eu tô. Então, se eu ler em outro momento, eu vou ler de outra maneira. Então, por isso que eu não acredito nas coisas acabadas, né? Inclusive a gente, nós não somos criaturas acabadas. Tanto de coisa que eu já errei na vida, você com certeza já errou tanta coisa na vida, também todo mundo. E eu acho que isso é parte do processo. As leituras também não são acabadas. As leituras sempre podem ser melhores e mais construídas porque o mundo vai se desenvolvendo, o mundo vai mudando. Nem para melhor, nem para pior. Ele simplesmente vai mudando. Então as leituras vão mudando. Então, basicamente é isso. Duvide. Não parece muito estimulante receber um conselho de duvide, mas eu acho que dá certo. E Kátia, gente, eu não teria forma mais poética do que essa, né, de terminar uma conversa como essa. Muita gratidão, e assim, eu tenho certeza que hoje, né, quem no futuro estiver assistindo a gente falar, porque isso que é maravilhoso também, né, a gente está falando no hoje para pessoas que vão acessar a gente no futuro, elas vão ser muito gratas de estar recebendo a sua palavra, assim como eu tô hoje, né, de recebendo esse conhecimento de vida. E pessoal, a gente se encontra no próximo Conversa de Classe. Até mais. Até a próxima.